Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre a neurotransmissão adrenérgica. Mas antes de começar ela, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo para poder ajudar o canal a crescer e para poder divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a neurofisiologia da transmissão adrenérgica. Bem, para a gente começar a entender sobre a neurofisiologia dessa transmissão muito importante para o sistema nervoso simpático, é importante a gente entender sobre a síntese das bioaminas. Bem, o aminoácido tirosina é o precursor para essas três diferentes classes de neurotransmissores que também são conhecidos como bioaminas, que tem esse nome obviamente porque é um neurotransmissor do tipo amina que tem uma estrutura chamada catecol. Vocês também vão ouvir algumas vezes esses neurotransmissores sendo chamados de catecolaminas ou neurotransmissores catecolaminérgicos. Enfim, os principais neurotransmissores do tipo catecolamina são a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina, que muitas vezes também pode ser chamada de epinefrina ou norepinefrina. É muito interessante vocês perceberem que, obviamente, por serem catecolaminas, eles têm esse nome mina no final, então vocês nunca vão esquecer por conta disso. E o mais interessante é ver como que acontece a síntese dessas bioaminas. Então a gente tem um aminoácido precursor, que é a tirosina, que tem essa estrutura aqui, e aí a partir de uma reação enzimática feita pela tirosina hidroxilase, que eu vou chamar aqui para frente de TH, você tem a formação da L-dihidroxifenilalanina, que é a L-dopa. Essa L-dopa, por sua vez, que você pode ver aqui que é basicamente um processo de hidroxilação que acontece nesse anel catecol, ela vai ser processada pela dopa descarboxilase, e aí ela vai perder essa parte aqui, ó, que é o COOH, formando a dopamina. A dopamina, por sua vez, em neurônios que sejam noradrenérgicos ou adrenérgicos, vai ser metabolizada pela dopamina beta-hidroxilase ou dopamina hidroxilase, que é a DBH aqui, transformando ela em noradrenalina. A noradrenalina, que é o principal neurotransmissor adrenérgico do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico também, vai poder ser também transformada em adrenalina. Lembrando que a gente vai colocar a adrenalina mais como um hormônio e a noradrenalina mais como um neurotransmissor, uma vez que vai ser a atividade de noradrenalina lá na glândula adrenal que vai aumentar a produção de adrenalina, que vai correr na corrente sanguínea e fazer todos os efeitos relacionados com a atividade adrenérgica, né? Os efeitos simpáticos. O interessante de deixar claro é que essa fentolamina N-metiltransferase vai ser uma enzima bastante importante ali na glândula adrenal para a formação de adrenalina através do substrato que é a noradrenalina. A sinapse adrenérgica, ela vai começar então com a captação da tirosina por um transportador de aminoácidos aromáticos. Uma vez que a tirosina está dentro da sinapse, vai ter a formação da L-dopa através da ação da tirosina hidroxilase e depois a formação de dopamina através, né, da dopa descarboxilase. Essa dopamina aqui, caso seja expressa em neurônios que não são dopaminérgicos ou que não têm a capacidade de liberar dopamina, vai entrar na vesícula sináptica, sendo auxiliado através do transportador vesicular de monoaminas, o VMAT, e aí dentro dessa vesícula a gente vai ter uma enzima chamada dopamina beta-hidroxilase, que eu já falei para vocês, que vai converter essa dopamina em noradrenalina. O que é interessante é que isso daqui só vai acontecer em sinapses adrenérgicas. Em sinapses que são dopaminérgicas, isso aqui não acontece. E aí, a partir do estímulo de potencial de ação, a gente vai ter a liberação da atividade dos canais de cálcio e voltagem dependente, que vai fazer com que haja exocitose desse neurotransmissor. Bem, o potencial de ação ele começa com a atividade dos canais de sódio e voltagem dependentes, que são os canais responsáveis por fazer a despolarização do neurônio. Uma vez que ocorre essa despolarização, a atividade desses canais de cálcio e voltagem dependentes vai promover a entrada de cálcio para dentro da célula, e essa entrada de cálcio promove uma atividade enzimática, né, uma atividade de vias intracelulares relacionadas com a concentração de cálcio, que por sua vez vão favorecer a exocitose do neurotransmissor, né, da noradrenalina. Essa exocitose vai liberar a noradrenalina para poder ter sua ação.
tanto em receptores adrenérgicos pós-sinápticos, né, em outros neurônios, como também em receptores adrenérgicos pré-sinápticos, como por exemplo o receptor alfa-2, que vai ter uma atividade de autorreceptor inibitório, mas além disso, ela também pode ser recaptada novamente para o neurônio pré-sináptico através dos transportadores de noradrenalina ou de adrenalina, e além disso, ela ainda pode sofrer difusão. Bem, quando uma molécula de catecolamina exerce esse efeito, basicamente você pode ter três coisas que vai acontecer com ela, como eu estava falando anteriormente. Ou ela vai ser recaptada para o neurônio pré-sináptico, ou ela vai sofrer um metabolismo enzimático, onde ela vai ser transformada num metabólito inativo, ou ela vai fazer difusão a partir da fenda sináptica. A recaptação dessas catecolaminas é mediada pelo transportador de noradrenalina ou NET, que eu falei para vocês. O que é interessante é que esse NET aqui, ele indiretamente regula a quantidade e a atividade adrenérgica, uma vez que, se você bloqueia ele farmacologicamente, você vai aumentar a disponibilidade de noradrenalina para atuação na fenda sináptica. E isso é o alvo de ação de alguns medicamentos utilizados para alguns transtornos psiquiátricos, como os antidepressivos, mas também de algumas drogas de abuso, como a cocaína. Então a gente vê que nessa imagem aqui está mostrando que a cocaína é capaz de inibir o transportador de noradrenalina, e por conta disso aumenta e muito a disponibilidade desse neurotransmissor na fenda sináptica para poder exercer as suas funções. Outra droga que é utilizada em alguns transtornos psiquiátricos e algumas doenças neurológicas é a reserpina. Já a reserpina, diferentemente da cocaína que inibe o transportador, ou seja, aumenta a disponibilidade de noradrenalina, ela vai fazer basicamente o contrário, ela vai inibir o transportador vesicular, então ela não vai deixar acontecer o preenchimento da noradrenalina dentro da vesícula sináptica. E se você não promove o preenchimento da noradrenalina na vesícula sináptica, você vai diminuir a capacidade de atividade noradrenérgica naquele local. Bem, o metabolismo e degradação das catecolaminas acontece através da ação de duas enzimas diferentes. Temos a monoaminoxidase, ou MAO, que vai ser basicamente dividida entre dois tipos, a MAO-A e a MAO-B, que vão ter capacidades diferentes de metabolizar as catecolaminas, então algumas vão ser mais preferencialmente metabolizadas pela MAO-A e outras vão ser mais metabolizadas pela MAO-B. E a gente também tem a CONT, que é a catecol-O-metiltransferase. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, a epinefrina ou a adrenalina e a noradrenalina vão ser pela MAO, transformadas em ácido de hidroximandélico, e depois disso transformado em VMA. Esse VMA aqui, por sua vez, é um metabólito inativo que é capaz de ser excretado. Além disso, você também tem a catecol-metiltransferase transformando em metanefrina e depois a MAO, tanto a A ou a B, transformando novamente nesse VMA. Já a dopamina também promove o mesmo tipo de efeito através da metabolização da MAO ou da CONT. O importante da gente deixar claro aqui é que a atuação dessas duas, ou melhor, dessas três enzimas diferentes, né, a catecol-O-metiltransferase e a MAO-A e MAO-B, são responsáveis pela regulação e pelo balanço da atividade dessas catecolaminas, em específico olhando aqui para os neurotransmissores adrenérgicos. Uma vez que, se você tem um aumento substancial da quantidade de noradrenalina e de adrenalina, você precisa ter um aumento da atividade dessas enzimas aqui para você não ter um desbalanço da atividade adrenérgica. E existe também essas enzimas também podem servir como alvos farmacológicos quando você pretende aumentar os níveis ou a atividade de noradrenalina ou da transmissão adrenérgica em algum local específico. Então, por exemplo, temos antidepressivos que atuam inibindo a atividade de MAO-A e MAO-B, que são os inibidores da monoaminoxidase, que têm a capacidade de aumentar a atividade adrenérgica. Agora, falando especificamente dos receptores adrenérgicos, a gente tem vários tipos diferentes. Nós temos os receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. Essencialmente, todos esses receptores são metabotrópicos. O que eu quero dizer? São receptores acoplados à proteína G, a diferentes tipos de proteína G, que vão fazer sua ação através de cascatas de segundos mensageiros.
Então, por exemplo, nessa imagem aqui a gente está vendo que, vamos imaginar que isso aqui seja a sinapse adrenérgica, né? A gente tem um receptor adrenérgico aqui e esse neurotransmissor seja a noradrenalina. Então, a noradrenalina se liga ao receptor acoplado à proteína G. Essa proteína G aqui, ela tem subunidades diferentes, né? A subunidade alfa, beta e gama. E essa subunidade alfa, ela vai estar ligado ao GDP. Uma vez que esse receptor vai ser ativado, essa proteína vai promover a formação de GTP, e aí isso vai promover o desligamento, digamos assim, da subunidade alfa e da subunidade beta-gama. Então, existem algumas proteínas efetoras que vão ser estimuladas pela subunidade beta-gama e outras que vão ser estimuladas pela subunidade alfa. Em geral, a subunidade alfa vai ter mais relevância para as coisas que eu vou falar aqui para vocês da atividade adrenérgica, mas a gente não pode deixar de citar aqui da subunidade, do complexo de subunidade beta-gama. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui um receptor beta-estimulatório, a gente vê que ele tem uma proteína G estimulatória que, por sua vez, quando ativada, vai separar a subunidade alfa e essa subunidade alfa vai ativar a atividade de adenilato ciclase. Essa adenilato ciclase, ela transforma a ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, ou PKA. Essa PKA, por sua vez, vai aumentar os níveis intracelulares de cálcio, que vai gerar uma atividade, uma modulação do potencial sináptico, fazendo com que você estimule o neurônio pós-sináptico. Agora, por exemplo, pensando num receptor inibitório, como aquele receptor alfa-2 que geralmente está disposto no neurônio pré-sináptico, ele tem uma proteína G inibitória e essa subunidade alfa dela vai conseguir fazer justamente o contrário do que acontece nessa proteína G estimulatória, ou seja, a subunidade alfa dela vai, através do GTP, diminuir a atividade de adenilato ciclase, diminuindo a atividade de PKA, promovendo uma inibição da transmissão sináptica. Agora, além disso, alguns receptores adrenérgicos também são acoplados à proteína GQ. Essa proteína GQ, ela vai ter uma modulação um pouco diferente daquela GS que eu estava falando para vocês. Essencialmente, essa proteína GQ vai fazer o seguinte: essa subunidade alfa dela vai conseguir auxiliar na clivagem de um fosfolipídio de membrana chamado PIP2. Esse PIP2 vai ser clivado por conta da atividade da fosfolipase C. Essa fosfolipase C aqui, ela consegue transformar esse PIP2 em dois subprodutos diferentes, que é o IP3 e o DAG. O DAG, ele vai alterar a atividade de GTP e de algumas outras enzimas que vão ser responsáveis pela modulação de receptores iônicos, né, de canais iônicos, principalmente canais de potássio. Enquanto o IP3 também tem a capacidade de se ligar aos canais de cálcio que ficam ali no retículo endoplasmático liso, promovendo o aumento da liberação de cálcio desse canal. O que eu quero dizer? Toda vez que esse receptor acoplado à proteína GQ ser ativado, ele vai aumentar o cálcio intracelular e aumentar a atividade de alguns canais diferentes, como canais de potássio e canais de cálcio. Isso vai fazer com que haja uma estimulação geral do citosol dessa célula, fazendo com que haja a transmissão sináptica de forma efetiva e promovendo uma transmissão excitatória. Agora, nós temos diversos tipos de receptores adrenérgicos diferentes e atuações diferentes dependendo do tecido em que eles estão expressos. Então, por exemplo, o subtipo de receptor alfa-1 geralmente é tendo como mediador de sinalização o GQ ou GY, dependendo do local onde ele está. Então, no músculo liso vascular, a atividade de alfa-1 promove contração, ou seja, promove o aumento da pressão arterial. Em músculo liso geniturinário, contração. Em liso intestinal, já promove o relaxamento. No coração, você tem o aumento do inotropismo e excitabilidade. O que é o inotropismo? É o aumento da frequência cardíaca, né? E o aumento da força de contração também. Nós temos no fígado o aumento de glicogenólise e gliconeogênese. Os receptores alfa-2 geralmente são mediados pela sinalização de GI. Então, por exemplo, lá na célula beta do pâncreas, ele promove a diminuição da secreção de insulina. No nervo tem a diminuição de norepinefrina e no músculo liso vascular a contração. Além disso, os receptores beta 1, beta 2, beta 3 são
todos mediados pela sinalização de GS. No coração, o beta 1 aumenta o cronotropismo e inotropismo, ou seja, aumenta a frequência de batimentos cardíacos e a força de contração. Além disso, aumenta também a velocidade de condução do nó ventricular e o aumento também da secreção de renina. O beta 2 consegue promover o contrário, mais ou menos, do que acontece no beta 1. Então, no músculo liso ele promove relaxamento, no fígado ele promove glicogenólise e gliconeogênese, e no músculo esquelético, glicogenólise e captação de potássio. Já no beta 3, o subtipo de receptor beta 3, ele está expresso somente no tecido adiposo e ele promove lipólise. O ponto importante de vocês entenderem é que esses tipos diferentes de receptores adrenérgicos estão espalhados em tecidos diferentes porque a transmissão adrenérgica é a transmissão responsável por toda a atividade do sistema nervoso simpático, um assunto que eu ainda vou trazer aqui no canal, que eu vou trazer uma aula explicando para vocês exatamente como que funciona essa atividade do sistema nervoso simpático e quais que são os efeitos dela e por que que ela acontece da forma como ela acontece, ok? Bem, pessoal, esse foi o final da nossa videoaula, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham qualquer dúvida, eu peço para vocês deixarem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo elas. E se vocês ainda não são inscritos no canal e gostariam de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para vocês se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!